Mais um dia especial e você é bem-vindo a essa nossa série. O tempo está se acabando. O mundo revela que está tendo os seus últimos suspiros. A humanidade está, de certa forma, se despedindo. O tempo está se acabando. Para alguns vai se acabar para sempre, mas para outros vai terminar esse tempo de dor, de sofrimento, para iniciar um tempo de paz e alegria para todo sempre. O nosso assunto de hoje é: haverá uma terceira guerra mundial? Cientistas apontam para isso, analistas internacionais falam que estamos a um passo de um colapso nuclear, uma guerra que levará a humanidade a ser extinta. Mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Antes, vamos pedir a Deus que nos dê o seu Espírito. Vamos nos curvar em oração. Ó Senhor, é um assunto, Pai, importante como os demais, porque está relacionado aos assuntos dos últimos dias, aos assuntos que precisamos compreender. E é um assunto que está basicamente alicerçado na Tua Santa Palavra. Precisamos do Teu Espírito. Nos ilumine, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz, Apocalipse 7, 1: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, o contexto aí fala de destruição e os anjos retendo, apesar de nós estarmos percebendo o caos que está ocorrendo no planeta, um caos climático, um caos moral, um caos social, um caos em todos os aspectos. Parece que o planeta vai ruir, parece que não suporta mais, mas entenda, não chegou o fim ainda, porque a Bíblia diz que os anjos de Deus estão retendo a destruição. Queridos, não é Deus o causador da tragédia, da miséria. Deus, Ele retém, Deus protege, Deus está protegendo. Algo pior ainda não aconteceu, porque Deus está protegendo. E as coisas que estão ocorrendo são devido às pessoas estarem rejeitando a Deus, estarem escolhendo seus próprios destinos. E Deus é o único que protege. Quando a pessoa rejeita Ele, começa a acontecer coisas que nunca antes tinha acontecido. Jeremias 51, 1 a 5. Qual o significado dos ventos? Apocalipse é um livro simbólico, mas a chave para entendê-lo está nos demais livros, ou dentro dele. Ali revela quais são os símbolos. Jeremias fala que ventos significa destruição por meio de guerra, por meio de conflitos. Então, veja o que está acontecendo. O mundo está se preparando para a guerra. Os países mais ricos do planeta, as grandes superpotências, eles não têm dinheiro para ajudar no auxílio da fome, no auxílio da miséria dos outros, dos seus próprios países, mas eles estão gastando muito com guerra. Tem país que gasta 3% do PIB em educação, mas gasta 5% em armamentos para destruir. Aqui está a relação dos gastos militares. A cada ano está aumentando. De 2023 para 2024, por exemplo, os Estados Unidos aumentou 36% do valor gasto. E aí está a relação do mundo. O mundo está gastando com guerras, e essas guerras estão ocorrendo, e um armamento, uma corrida armamentícia perigosa. Na Guerra Fria, aqueles que estudam história sabem disso, houve aí 2 pactos. Os países capitalistas, principalmente as potências, as principais potências, entraram no pacto chamado de OTAN. Ali é um pacto de guerra, uma união para a guerra. Os países do bloco socialista
se uniram no Pacto de Varsóvia, um grupo também em oposição à OTAN. Mas, queridos, em 1991 houve a queda do socialismo e os Estados Unidos dominam o mundo globalmente, e as pessoas pensaram que ia ter paz, mas naquele mesmo ano houve a guerra do Iraque e mais de 500 mil pessoas foram ali fulminadas pelas bombas norte-americanas. O mundo está pronto para a guerra, mas a Bíblia diz que Deus está protegendo. Apenas a Rússia tem a capacidade de destruir o mundo 50 vezes com seus armamentos nucleares, seus armamentos atômicos. Um grupo de cientistas, eles criaram o chamado relógio do fim do mundo, relógio do Apocalipse. E esse relógio está tão próximo da meia-noite que, segundo eles, será o início de um conflito atômico. Ele nunca esteve tão próximo. Esse ano foi atualizado a 89 segundos para meia-noite. Queridos, eles estão alertando que o mundo está muito próximo de uma guerra. Mas o que nós lemos lá em Apocalipse? Ali é a palavra do Senhor. Ali diz que os anjos estão segurando. Para quê? Para que não destrua o planeta, até que sejam selados os salvos. Esse selamento quer dizer separado para a salvação. Tem um selo de Deus, quer dizer, esse me pertence. É isso que a Bíblia diz. Mas a pergunta é, qual que é o selo de Deus? Muitas pessoas têm aí várias ideias com referência a isso. Mas, amados, as ideias dos seres humanos têm o seu significado e até algum tipo de valor, mas quando se trata disso, eu prefiro a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 1,13 que o selo de Deus é o Espírito Santo. Aqui diz, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui está muito claro. Quem sela para a salvação é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. Aqui fala, foste selado com o quê? Não tem outro nome aqui, com o Espírito Santo. Eu não sei porque, algumas dúvidas com relação a isso. Efésios 4,30 também diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selado para o dia da redenção. Entende? Então você tem o Espírito Santo, você está selado. Mas note que o Espírito Santo na Bíblia não é porque você fala língua, não é porque você faz milagres, não. O Espírito Santo na sua vida, você vai produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, que é o amor, bondade. Esse é o fruto do Espírito. Então, se você produz o fruto do Espírito, você tem um Espírito, você está selado. Esse é o selo de Deus. Mas a destruição virá quando? Virá quando todos os filhos de Deus forem selados, porque ainda não foram, não houve ainda esse selamento, porque o Evangelho também não foi pregado. Quem for selado, queridos, agora aqui vem um ponto que você tem que entender. Quem for selado vai ser obediente à lei de Deus. Sim, mas toda a lei. Por quê? Atos 5,32 diz, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amados, observe bem essa palavra. O Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. Talvez você não tenha entendimento do Evangelho como deveria. Talvez você transgrida algum mandamento da lei de Deus e misericordiosamente Deus te deu o Espírito. Por quê? Porque Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Mas entenda, só vai receber o Espírito Santo nessa área escatológica, nesse tempo do fim, aqueles que foram obedientes a Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos. É isso que a Bíblia está falando. Por quê? Porque vai ser revelado para todos a verdade que está oculta, que o inimigo tem enganado as pessoas, mas Deus vai trazer o seu verdadeiro evangelho para que todos entendam. Ezequiel 20:12 fala que eu também lhes dei o meu sábado para que servisse de sinal entre mim e eles,
para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. O selo de Deus é o Espírito Santo, mas a evidência de que a pessoa está selada é o quê? É a obediência a Deus. E entre essa obediência está também o sábado. Por quê? O sábado é um sinal. A Bíblia fala em vários lugares que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Êxodo 20, de 8 a 10, de 8 a 11, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, o Senhor teu Deus não fará obra alguma. Lembra-te, a humanidade esqueceu, talvez você tenha se esquecido, mas Deus está falando: lembra-te, lembra-te, lembra-te do sábado. Ah, é dos judeus? Não, Adão não era judeu, Deus não era judeu. Lá no Gênesis, Adão e Deus guardaram o sábado. No versículo 11 do capítulo 20 de Êxodo: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 3 coisas Deus fez no dia do sábado: Ele abençoou, Ele descansou e Ele santificou. Tem uma bênção no descanso sabático. O descanso do sábado simboliza o descanso da graça. O descanso em Deus é um dia destinado para adorá-lo. É um dia santo, Ele santificou, separou dos demais. É um dia diferente. Querido, Apocalipse 14, 7, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, esse texto lá de Apocalipse está falando para você adorar o Criador. E onde diz que Ele criou? É no 4º mandamento: criou os céus, a terra, o mar. Mas, amados, Satanás, ele tem agido. As pessoas guardam outros dias, mas Deus fala em Amós 3,7 que jamais acontecerá alguma coisa sem Ele ter revelado antes aos seus servos, os profetas. E o profeta Daniel, ele revelou que haveria um sistema humano, satânico, que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e as leis. Ainda mais na frente, nós iremos saber quem foi esse sistema que mudou. Mas por enquanto entenda, a lei é a lei de Deus. E os tempos fizeram uma alteração no calendário, então houve uma mudança. Então o diabo tem atacado o sábado. Por que ele tem atacado o sábado? Porque o sábado é o mandamento do Senhor e é um sinal que separa o povo de Deus dos demais. A Bíblia diz que os primeiros cristãos da época de Cristo, eles guardavam o sábado. Eles ouviram de Jesus dizer isso: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. A maioria dos primeiros cristãos, eles ouviram isso dos lábios de Jesus: se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Então não é um mandamento, não é 9, não é 7. São os, quer dizer, todos, os 10. Jesus guardou o sábado. Vamos ver? Porque ele era judeu? Não. Porque lá no Gênesis 1, quando ele criou esse mundo com o Pai e o Espírito Santo, eles guardaram também o sábado. E agora ele veio redimir o homem. E ele também guarda. Lucas 4,16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Queridos, aqui não foi uma coisa aleatória, aqui era o costume dele. Você observa, você percebe que Jesus foi fiel aos mandamentos do Senhor. Ele guardou o sábado. E por que a igreja primitiva guardou o sábado? Porque eles seguiram o exemplo de Jesus. Eles viram Jesus todos os sábados abster-se do seu trabalho e ir para a sinagoga. Desde criança, ele temia ao Senhor, ele era um observador do sábado. E tem mais, no livro de Lucas 4,31 diz: entrando em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Veja que Jesus foi fiel ao sábado.
Aqui tem esse texto que fala das mulheres que andavam com Cristo, inclusive a Virgem Maria. Lucas 23, 56, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Está aí. Muitos falam, porque os pais da igreja, isso, aquilo. Queridos, não vá se basear a sua fé por palavras de homens, seja ele quem for, como o apóstolo Paulo fala, ainda que um anjo venha pregar outro evangelho, seja anátema. Então, fique firme na plataforma da verdade, que é a palavra do Senhor. Elas guardaram o sábado, elas não ousaram transgredir o sábado para limparem, para ungirem o corpo de Cristo. Não, Cristo santo, ela sabia da santidade de Deus ali, mas elas descansaram conforme o mandamento. E esse texto foi escrito no ano 30 depois de Cristo, 30 anos depois que Jesus Cristo tinha já ido para o céu. Veja só, se tivesse mudado alguma coisa, esse texto não estaria dessa forma. E o apóstolo Paulo, Atos 13, 14, saindo para Perge, de Perge chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. Está vendo aqui? Paulo, apóstolo gentil, mas no sábado, ele estava lá naquela cidade de Antioquia, fazendo o quê? No sábado, na sinagoga, reunindo ali. Atos 13, 44, no sábado seguinte, juntou quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aqui não era judeus, toda a cidade. Tá? Então aqui não há uma desculpa. Atos 16, 13, no dia do sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ali estava Paulo, não estava numa sinagoga, aqui não era para judeus, estava na beira do rio, pregando para os gentios, no sábado. E Paulo, ele era um ministro do Evangelho, mas ele, às vezes, era necessário construir tendas. Durante 6 dias ele estava lá produzindo as suas tendas para poder ganhar o seu sustento. Mas no sábado ele estava pregando a palavra do Senhor. Atos 17, 2, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados e disputou com eles sobre as Escrituras. Esse texto é parecido com aquele de Jesus. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. Aqui fala que Paulo tinha o costume também de quê? De estar com eles, abrindo as Escrituras no dia de sábado. Atos 16, 4. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencer judeus e gregos. Ele estava pregando nos sábados para judeus e gregos. Isso aqui foi no período da igreja apostólica, da igreja primitiva. Atos 18, 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então foi muito tempo. Agora vamos fazer aqui um cálculo. Quantos sábados Paulo guardou? Atos 13, 14, 1, 13, 44, 1. Atos 16, 13, 1. Atos 17, 2, 3. E Atos 18, 4 a 11, ele guardou 78 sábados, somando tudo. Só que no livro de Atos, nós temos 84 sábados que o apóstolo Paulo guardou. Isso aqui não é mera coincidência. Isso aqui é mostrando que ele era obediente à lei de Deus e também ao sábado. Não houve mudança. Mas aquelas pessoas que dizem, como nós percebemos por aí, tem igreja, por exemplo, a igreja presbiteriana e a igreja batista, elas são igrejas históricas e elas falam, a lei de Deus tem que ser guardada. Mas quando chega no sábado, eles falam, não, o sábado foi mudado. Queridos, lá onde está falando não adultere, lá onde está falando não roube, lá onde está falando não cometa assassinato, também está falando guarde o sábado. Por que que só esse mandamento mudou? Aí já tem outro grupo de igrejas que fala, principalmente os pentecostais e neopentecostais, somos salvos pela graça, não precisamos mais da lei. Mas aqui está muito claro, quem tropeçar, quem guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Entende? Então, precisamos guardar toda a lei, precisamos ser obedientes ao Senhor. Por quê? Porque estamos já chegando nas últimas horas desse mundo. E você não pode ficar como você está. Você precisa obedecer ao Senhor. O sábado vai ser um ponto determinante no selamento final. Depois do selamento, o que vai acontecer? Virá
A guerra, não só a guerra, mas também esse mundo vai ser sacudido pelas pragas, porque Mateus 24:14 diz: e este evangelho vai ser pregado a todo mundo, então virá o fim. Este evangelho sendo pregado a todo mundo, as pessoas receberão o evangelho e as pessoas irão tomar sua decisão, as pessoas irão ser seladas. E depois disso, queridos, esse mundo vai ser sacudido. Ninguém vai mais segurar. O Espírito Santo, que é aquele que detém que o homem chega ao extremo da maldade, vai ser retirado. Você não tem ideia de como vai virar esse mundo. Guerras. Mas além das guerras, Deus vai enviar o quê? Juízo. Juízos que são chamados as pragas do Apocalipse, que está no capítulo 16. A primeira praga, está lá Apocalipse 16, 2, fala que vai haver uma ferida, uma chaga, uns tumores, um tipo de câncer naqueles que são leais à besta. Nessa série nós vamos saber quem é a besta, não perca. Logo nós iremos falar sobre esse assunto. Mas entenda, os adoradores da besta, eles irão receber essas pragas. Lembra da pandemia da Covid, que foi um terror. Agora imagine uma pandemia de tumores malignos, as pessoas morrendo de dor. Você não tem ideia do que é isso, um câncer maligno. Essa é a primeira praga. A segunda praga, Apocalipse 16:3, fala que o mar se tornou em sangue. Amados, veja o que vai acontecer com esse mundo. Por que os anjos estão segurando? Porque talvez o evangelho não chegou até você ainda. Deus está esperando a tua decisão para que você seja selado. Depois disso virá o fim, guerras, pragas. Já imaginou esse mar, o mar desse planeta, os mares desse planeta em sangue? De onde vem a maior parte do oxigênio? Não é da Amazônia. Isso foi um engano. A maior parte do oxigênio do planeta vem do mar. O mar tem uma influência poderosa com relação a esse planeta. O mar em sangue vai morrer todos os seres que ali habitam. Não vai haver mais navegação, comércio, sabe? Internet, que os cabos ali, as ondas, tudo vai ser destruído. Como vai ficar esse planeta? Acha que é pouco? Apocalipse 16:4 fala que os rios se transformaram em sangue. Queridos, tudo isso aqui são para aqueles que irão adorar a besta, para aqueles que vão rejeitar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você imagina como vai viver a humanidade sem água para tomar banho, para se higienizar. A quarta praga fala que o sol, ele aqueceu de tal maneira que os homens são abrasados. Não falam do aquecimento global? Não. O verdadeiro aquecimento global vai ser a quarta praga. A quarta praga vai derreter os satélites, vai derreter fiação, vai secar os rios que já estavam em sangue, vai aquecer de tal maneira que não vai haver quem suporte viver nesse mundo. A quarta praga vai destruir energia, vai destruir tudo, esse mundo totalmente em caos. A quinta praga vai ser sobre o trono da besta. Essa quinta praga é simbólica, você pode ter certeza disso. As quatro primeiras não são literais, mas essa quinta é simbólica. O que é trevas? Porque os adoradores da besta rejeitaram o evangelho do Senhor e preferiram seguir o sistema babilônico. E eles vão entender que estão em trevas. Na quinta praga, quando eles verem o mundo arrasado, porque Babilônia vai prometer um mundo feliz, prometer segurança. E na quinta praga, eles vão entender que estão em trevas. Então, as trevas aqui é o entendimento deles, que estão perdidos. E a sexta praga fala que o rio Eufrates se seca, está lá em Apocalipse 16, para preparar o caminho para aqueles que vêm do Oriente. A sexta praga, amados, também é simbólica. Apocalipse 16
e 17 fala de Babilônia, Apocalipse 18 fala da queda. Então, é nesse contexto que Babilônia vai cair para sempre. Até aqui, ela promete paz e segurança, mas o apóstolo Paulo fala que virá repentina destruição. Vão prometer paz juntamente com o anticristo, muitos personagens que vão se destacar nesse mundo, que vão levantar contra Deus, contra o seu povo, a favor da besta. Mas na sexta praga, o rio Eufrates seca. Como assim? O rio Eufrates era o que dava sustentação à Babilônia. Ciro desviou o rio e Babilônia caiu. Da mesma forma, vai cair, não é um rio simbólico, um rio literal, lá no Iraque, como as pessoas estão falando. Não, é simbólica. O sustento de Babilônia vai cair. Quem é que sustenta a Babilônia? É o povo. E o povo vai entender que acreditaram em falsas ideias. E aqui fala que ela vai cair. A sétima praga, agora essa é literal. Na sexta praga, amados, pastores vão ser apedrejados. Esses pastores que andam enganando as pessoas, esses pastores coach, que não pregam a Bíblia, que pregam um paraíso nesse mundo. Porque aqui não vai haver paz. Aqui nós temos a paz em Cristo, mas não estamos em um paraíso. Esses pastores serão apedrejados. Aqueles pastores que andam tirando dinheiro das pessoas, mercadejando a palavra do Senhor, fazendo do Evangelho um comércio, uma repugnância para aqueles que têm entendimento. Esses pastores que estão vendendo relíquia, vendendo água, vendendo toalha. Entenda, nessa hora aqui, na sexta praga, esses pastores serão apedrejados. Padres que enganaram as pessoas, líderes religiosos que levaram as pessoas para o abismo, que enalteceram Babilônia, na sexta praga, entenderão que fizeram as pessoas se perderem, as pessoas se voltaram contra eles. Será uma catástrofe terrível. A sétima praga é literal. Fala que, Apocalipse 16, 17 a 21, houve vozes, trovões, relâmpago, um grande terremoto como nunca houve. Queridos, vai ser um grande terremoto como nunca houve. E vai cair do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. Um talento é entre 36 e 40 quilos. Uma chuva de meteoros, meteoritos, não sei o que vai acontecer aí. Ou fragmentos do sol, alguma coisa, porque o sol vai se aquecer muito, de repente vai ter ali os fragmentos caindo nesse planeta. Mas a verdade é que esse planeta será arrasado. Amados, e o que vai acontecer com o justo? Os justos não vão participar das pragas. Os justos não vão perecer devido às guerras. Apocalipse 3,10 diz, olha o que Deus está falando. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te preservarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Você está guardando a palavra do Senhor? Você está preferindo o Senhor? Ou você vai preferir, ou está preferindo o que o poder da besta, o que a Babilônia oferece? Enquanto os ímpios não têm água potável, estão num calor terrível, você vai estar sobre a proteção e os cuidados de Deus. Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido, porque praga alguma vai chegar à tua tenda. Amém. Deus vai te proteger. Os filhos de Deus usufruirão dessa bênção. Isaías 36:16. Este habitará nas montanhas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será certo e as suas águas lhe serão dadas. Então veja só, nesse momento em que as guerras, as pragas, o Espírito Santo ter se retirado dos ímpios, os anjos ter soltado os 4 ventos, esse planeta passará pela angústia como nunca houve, conforme Daniel 12:1. Mas entenda, os salvos vão estar refugiados nas montanhas, e aqui diz que o pão lhe será dado e a sua água lhe será certa. Deus seja louvado. Os salvos passarão por uma angústia
Jeremias 30, verso 7, uma angústia não como essa dos ímpios, mas uma angústia por Cristo. Eles vão desejar Cristo como nunca desejaram. Tem pessoas hoje que são fiéis a Deus, estão nas igrejas, mas eles estão amando ainda as coisas desse mundo. Mas nesse momento eles vão olhar e vão entender que aqui não é o nosso lar. Eles vão entender que precisamos ir para o lar. E essa angústia vai despertar isso. Queridos, os anjos foi dada a ordem: não deixe que danifique a terra, o mar, as árvores. Quer dizer, não deixe que venha a destruição até que os salvos sejam selados na testa. Apocalipse 24, 14. E este evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Então virá o fim. O fim virá apenas quando este evangelho for pregado. Por quê? Quando ele for pregado, será a colheita. Os salvos serão selados por Deus, pelo Espírito Santo. E os perdidos serão selados pela marca da besta. A Bíblia diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vai ser isso? Não vai sobrar nada deste mundo. As pragas, as guerras destruirão tudo. O profeta Jeremias viu essa terra nesse momento aí sem forma e vazia, e os céus não tinham sua luz. Vai ser um colapso, uma coisa terrível está para vir depois que Deus separar o seu povo. E eu concluo com esse texto. Deus está falando para você. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não receba as pragas. Deus está falando hoje. Você está em Babilônia, você está vivendo no engano, por mais que você ame o sistema que você está vivendo, as tradições, a sua cultura, o amor a Deus deve estar acima de tudo. Deus está falando: sai. Olha que a voz veio do céu, uma voz do céu, é Deus chamando: sai dela, povo meu. Por quê? Para que você não receba as pragas, para que você não seja arruinado e perdido. 2 Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Amados, o Senhor seja contigo, o Senhor seja com tua família. Deus quer você e sua família ao lado dele, no céu, e ele está vindo. Oremos. Pai querido, a tua volta se aproxima, a tua vinda está diante de nós. Ó Senhor, nós vemos aqui que esse mundo passará por uma angústia, a grande tribulação, guerras, as pragas. Mas Deus Santo, Deus bondoso, os salvos serão aqueles que amam a Jesus e obedecem aos seus mandamentos. Anda, Senhor, em conformidade com as leis do teu reino. Ó Deus, salva cada um de nós. Salva a nossa família. Em nome de Jesus.